Se desejar, acredito que pode beliscar alguns minutos aí necessários depois das 6. Fique à vontade. Cuidado, Deus, bom dia a todos os irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã de quinta-feira. Hoje a Igreja Adventista na América Latina está aí com todo esse projeto, são 8 países, e a gente sabe que a oração é a grande necessidade, né? A oração, na verdade, é um meio para alcançarmos a nossa grande necessidade, que é o Espírito Santo. Se algum irmão não estava na quinta-feira passada, meu nome é Jamilson, eu estou falando da cidade de Viana, aqui mesmo no Maranhão. Eu quero informar o irmão Maicon, a igreja de Viana está enviando para Monte Castelo, uma irmã, né? Nós temos uma irmã que vai estar participando com vocês. Sábado, eu penso que foi sábado, ela já enviou uma foto da igreja. Ela é membro daqui de Viana e ela está com os filhos estudando em São Luís, e agora todo final de semana ela fica em São Luís, e a igreja que ela participou foi Monte Castelo. O nome da irmã é Sueli. Acolham bem essa serva de Deus, ela é recém-chegada na igreja, trabalha na área de saúde, é fisioterapeuta, ela está com poucos meses de batizado, mas é uma pessoa já bem envolvente na igreja. Amém. Tá bom? Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Queridos, a grande necessidade da igreja é a chuva serôdia, é o nosso tema para essa manhã. Eu quero fazer rapidamente, se os irmãos puderem aí, alguns que puderem deixar a sua câmera aí rapidamente, só para me responder, qual foi a última vez que você teve numa pregação falando sobre a chuva serôdia? Recentemente, está com quanto tempo, mais ou menos, que você ouviu essa temática, chuva serôdia? Eu, por exemplo, não me lembro. Nem eu. Muito recentemente, uma mensagem com essa temática. Não me recordo. Eu também. Essa estatística parece que ela se confirma porque está diminuindo, né, esses temas, alto clamor, chuva temporã, chuva serôdia, e a gente vai falar sobre essa temática nessa manhã de quinta-feira. Obviamente que a escolha do tema é para casar com esse período de 10 dias que a Igreja Adventista está fazendo aí em todo esse programa que estamos vivenciando, né? Eu vou começar lendo com os irmãos o livro de Deuteronômio, capítulo 11. Por favor, me acompanhem, Deuteronômio, aqueles que puderem ler a Bíblia. Deuteronômio 11, verso 14. A palavra de Deus diz assim, 11, verso 14, Deuteronômio. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui. Moisés escrevendo disse assim, as palavras de Deus, darei as chuvas da vossa terra seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Prezados irmãos, fala sobre a chuva temporã e a serôdia. As primeiras chuvas, a que se refere temporã, e as últimas chuvas, a que se refere o escritor, a uma chuva serôdia, que nós iremos realmente aqui parar um tempinho para estar analisando a chuva serôdia. Dizer aos irmãos que a chuva temporã, só para contextualizar, os irmãos já devem saber, a chuva temporã é essa chuva que nos faz nascer no Evangelho, essa chuva que nos faz dar os primeiros passos para os braços do Senhor Jesus. Nós estamos falando, obviamente, do Espírito Santo, né? Irmãos, alguém recentemente me disse que a gente faz uma teologia sobre chuva temporã e chuva serôdia com um único versículo da Bíblia, como se não houvesse outros versículos, e a pessoa, infelizmente, ela desconhece um pouquinho da palavra.
porque a Bíblia apresenta vários textos falando sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Não é só Ellen White que fala isso. É verdade que Ellen White escreveu, e escreveu bastante sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. São diversos livros, diversos textos que ela usa como uma forma de nos fazer entender a necessidade de pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo em forma de chuva temporã e agora sumamente na forma de chuva serôdia. A expressão chuva temporã, ela vem do hebraico moré e oré. É a expressão chuva temporã. Essa chuva temporã são as primeiras chuvas que caiu no período do outono na região da Palestina. Já para a chuva serôdia, é malkosh. Malkosh é a expressão para a chuva serôdia, ou últimas chuvas, também chuva da primavera, pode ser traduzido assim, que era a chuva que ia preparar a colheita, para, de fato, aí as pessoas estarem colhendo os frutos do seu trabalho. Isso quer dizer que a chuva serôdia é o momento em que vai acontecer quando Jesus estiver bem perto de voltar. E aí a necessidade da igreja, estarmos orando, buscando intensamente pela chuva serôdia. Eu quero ler mais um texto da Bíblia, e aí eu vou ler alguns textos do Espírito de Profecia, tá certo? Eu quero convidar os irmãos a lerem agora o livro de Jeremias. Por favor, o livro de Jeremias. Acompanhe comigo a leitura no livro de Jeremias. Esse texto é importante, Jeremias capítulo 5 e o verso 24. Jeremias 5 e o verso 24. Diz a palavra de Deus: não dizem eles mesmo, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dará a seu tempo a chuva, a primeira e a última, a chuva temporã e a serôdia, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Então aqui Jeremias também fala sobre a chuva serôdia. E nós temos vários textos no livro de Provérbios, nós temos texto inclusive no Novo Testamento, nós temos texto no livro de Tiago, nós temos texto no Velho Testamento, a gente encontra isso, a gente vê também no livro de Oséias, no livro de Joel. São vários textos que mencionam aí sobre a necessidade de termos a chuva serôdia para os nossos dias. E agora, a partir de Ellen White, eu quero fazer 7 observações a partir dos escritos de Ellen White. 7 itens que a gente considera importante para esse momento. O primeiro dele está no livro Atos dos Apóstolos, na página 54 e 55. Tá certo? Esse texto aqui, ele é extraído do livro Atos dos Apóstolos, na página 54 e 55. Diz assim, o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, a temporã, e glorioso foi o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Então, a presença do Espírito vai ser encontrada com a verdadeira igreja. A igreja de Deus, nós, adventistas do sétimo dia, precisamos estar diariamente com o Espírito Santo. Ontem eu fiz um sermão preparativo para esses 10 dias de oração, baseado em Atos capítulo 1. Queridos, a necessidade de a gente destacar isso, da gente falar mais sobre isso, viver mais sobre isso, orar mais sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo. Por que a gente faz tanto evangelismo? Nós somos a igreja que mais faz evangelismo no mundo, mas nosso crescimento, ele não é na mesma proporção quantitativa quando a gente faz essa proporção evangelismo e quantidade de pessoas que ficam na igreja. Quando a gente lê o capítulo 15 do Evangelho de João, ali é nos dito que o evangelho, que as pessoas devem vir para a igreja e permanecer
nós glorificamos ao Filho de Deus, diz a palavra de Deus lá em João capítulo 15, quando nós damos fruto e esses frutos permanecem. E nós, infelizmente, a gente faz evangelismo, faz missão Caleb, faz pequenos grupos e às vezes não conseguimos manter as pessoas na igreja. Nos falta mais do que técnicas, falta-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse ser da divindade ou da trindade em que nós precisamos estar buscando diariamente, todos os dias. Está buscando. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Qualquer igreja, qualquer segmento espiritual, pequeno grupo, dupla missionária, nada na igreja funciona sem o Espírito Santo. A igreja é mais do que uma agência social. A igreja não é apenas um clube social. A igreja é uma agência de salvação. E para a salvação tem que ter o convencer do Espírito Santo. Por isso a necessidade. O segundo ponto que eu quero mencionar, destacar aqui, a partir dos itens que eu selecionei do livro de Ellen White, baseado no livro Primeiros Escritos, na página 86, ela diz assim: no tempo da chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, o Senhor virá para dar seu poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então eu quero destacar aqui esse segundo ponto, em relação à voz do terceiro anjo. O que ela está dizendo é o seguinte: a chuva serôdia ela vai vir para dar voz, para dar poder ao terceiro anjo. Quando a gente sabe, todos nós, que Apocalipse capítulo 14, a tríplice mensagem angélica, é a mensagem de advertência para o mundo que devemos dar nesses últimos dias da história da humanidade. Aí a gente tem aqui Ellen White dizendo que com a chuva serôdia nós daremos poder à grande voz do terceiro anjo. Ou seja, a gente recebe a chuva serôdia e nós vamos colocar com mais ênfase, vamos pregar com convicção, vamos falar com autoridade da presença do Espírito Santo, do Evangelho, da salvação. Então é necessário a gente ter esse poder. E esse poder do Espírito Santo estará dando aí força, autenticidade a essa mensagem, a tríplice mensagem angélica. E ainda um terceiro ponto que eu destaco aqui nesse texto do Primeiros Escritos, quando ela fala que nós iremos receber essa chuva serôdia e vai nos ajudar a passar pelo período das 7 pragas. Irmãos, as 7 pragas que vão acontecer, se nós não estivermos com o Espírito Santo, em todo esse período de 7 pragas, que vai acontecer com os ímpios, e ao mesmo tempo nós estaremos passando pelo tempo de angústia, se nós não estivermos com o Espírito Santo, nós não suportaremos. Então é necessário a gente estar com o Espírito Santo, estar com o refrigério da presença do Senhor. Esse texto é tirado do livro Primeiros Escritos, na página 50, na página 86. Agora, eu quero ler o quarto ponto, desses 7 pontos que eu trouxe para destacar nessa manhã, e esse aqui eu considero de grande relevância. Ellen White diz no livro Testemunho para Ministro, na página 508, ela diz assim: as convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã quanto a serôdia. Ellen White está dizendo que as convocações, as reuniões, os encontros, nós precisamos de mais encontros como este. Pessoas reunidas de forma específica para orar pela presença do Espírito Santo. O concílio pastoral, a reunião de comissão, os retiros espirituais, as campais, são momentos em que a igreja deve parar e orar pela descida do Espírito Santo. Quando você tem um grande ajuntamento de pessoas, então o que Ellen White está nos dizendo assim: olha, junte o povo para orar de forma específica pelo derramamento do Espírito Santo.
E falta-nos isso, irmão, orar de forma mais precisa para Deus guiar a igreja. Nós não temos que ser pastores, líderes, anciãos, diácono-chefe, diaconisa-chefe. Não, isso tudo, quem vai dirigir a igreja é o Espírito Santo. Nós temos que estar ali atrás do Espírito Santo para que ele possa dirigir a igreja. O ser humano, ele não tem poder de nada, de mudar ninguém, de fazer nada, de transformar corações. Não. Então o Espírito Santo tem que ser derramado e para isso nós precisamos buscar. Ela é muito clara, as convocações da igreja, as reuniões, as assembleias, todas as ocasiões em que há trabalho pessoal, a igreja deve se reunir para orar, para buscar a presença do Espírito Santo. Eu estava recentemente num encontro e estava diversos líderes e eu falei com o presidente, um dos presidentes onde a gente estava reunido, olha, esse momento aqui com tantos líderes, vamos reunir para buscar o Espírito Santo. Vamos receber o Espírito Santo nesse dia. Eu dizia para aquele líder. E é importante, queridos, a gente fazer isso. O quinto elemento que eu quero destacar é sobre a necessidade de oração fervorosa, especificamente para buscar o Espírito Santo. No livro Testemunho para a Igreja, no volume 5, na página 158, Ellen White diz, devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje ainda mais. Então, ela nos aconselha a orar com fogo, orar com intensidade para o Espírito Santo. Foram 10 dias de oração de forma específica pelo derramado do Espírito Santo. Jesus passou 40 dias com os discípulos, depois da sua ressurreição. E esses 10 dias, entre os 40 dias e o Pentecoste, os discípulos estavam orando. Atos capítulo 1 mostra que as pessoas, ali estavam os discípulos de Jesus, ali estavam algumas mulheres, inclusive Maria, estavam orando para que o Espírito Santo descesse sobre a igreja e a igreja pudesse caminhar. E essa necessidade dos adventistas do sétimo dia, a oração de forma precisa. Irmãos, eu tenho viajado, eu tenho passado, divulgado o livro Buscai-me, que é só sobre oração. Necessidade de orar de todos os momentos, de todas as formas, em todas as horas. Orar dentro da igreja, mas orar mais em casa. Não apenas nos nossos cultos, orar de manhã, fazer culto da alvorada, convocar o povo. É necessário a gente orar mais. Eu quero dizer aos irmãos, eu fui convidado para fazer uma semana de oração, passar um pouco mais de uma semana de oração em Anápolis, Goiás. Irmãos, eu vi maravilha ali naquela igreja. Eu vi uma igreja com grandes líderes, uma igreja grande com potencial jovem, um potencial musical, um potencial missionário, desbravadores organizados, um sistema de som muito grande. Eu vi uma igreja mesmo dos sonhos. E a razão disso que eu imagino, eu conversei com a diretora do Círculo de Oração. E ela disse para mim, olha, nós estamos aqui há 10 anos orando, irmãos. Todas as madrugadas, eles estão há 10 anos orando nas madrugadas. Já pensou isso para a sua igreja? Todos os dias, orando. 10 anos orando. Eu também fiz uma semana de oração num local chamado Raspador, em Alagoas. E lá os irmãos me disseram que estavam com vários anos, todos os dias orando de madrugada, todos os dias. Só não ao sábado de manhã para não ter complicação com a escola sabatina. Só que lá todo mundo ama a igreja adventista. A igreja está numa praça. É porque o povo ora. Lá você tem uma igreja vibrante, animada. Então as igrejas que oram, as igrejas que buscam o Espírito Santo são umas igrejas diferentes. São igrejas vivas. Você vê a presença, a vivacidade. Você vê o Espírito Santo agindo. Então nós temos que orar mais, intensamente por isso. O sexto ponto que eu destaco nessa manhã, desse sétimo ponto que eu trouxe, o sexto, baseado no livro
Mensagem Escolhida, volume 1, na página 124. Ellen White diz assim: não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a renovação de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito. Então, ela está dizendo aqui que não há nada que Satanás tema tanto. Satanás tem medo, ele tem pavor que o seu povo, que o povo de Deus ore pedindo o Espírito Santo. Se tem uma coisa que Satanás tem medo é que o povo de Deus ore pedindo o Espírito Santo. Porque aí é o final dele. Aí é a derrota de Satanás plena na vida dele, na nossa vida de forma individual. Então, se você quer que Satanás corra, peça ao Espírito Santo. Ore todos os dias pedindo o Espírito Santo. Satanás teme isso. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito. Deus quer que a gente ore para que os impedimentos são os pecados, a desunião, a falta de serviço missionário. O serviço missionário, ele precisa ser feito para que a igreja possa caminhar nessa trajetória da busca do Espírito. É comunhão e missão. Não podemos apenas estar na comunhão, temos que estar na comunhão e na missão da igreja. Assim como a gente não pode fazer a missão primeiro, só missão não resolve, sem ter comunhão. Mas só a comunhão nos deixa como herege. Então tem que ter a comunhão e a missão da igreja. Esses dois pontos, eles são fundamentais na história do cristianismo. Não somente nos últimos dias, nesse tempo do fim. Final do tempo a gente precisa ter comunhão, precisamos ter missão. E finalmente o sétimo e último ponto que eu quero destacar é sobre uma entrega total. Entrega total. O livro Serviço Cristão, na página 253, Ellen White diz assim: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido que conhece por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Esse sétimo ponto aqui, nós somos chamados a termos uma entrega total para receber o Espírito Santo. Meus amados irmãos, que essa entrega total, que ela não seja postergada, que ela não seja adiada, que ela não seja para o amanhã, o depois do amanhã. Sabe, querido, a gente precisa orar para que Deus conduza a igreja no Monte Castelo, em São Luís, em Viana, no Maranhão, no Brasil, para que Deus possa conduzir a igreja adventista no mundo todo. O Espírito Santo, se nós orarmos intensamente, irmãos, eu creio, eu sei o que eu estou falando. Quando a igreja está orando, a igreja tem mais membros, a igreja conserva os seus membros, a igreja vive uma experiência. Eu tenho dito isso para a minha comissão da igreja local. Tem época, nesse período invernoso, a gente não faz os cultos da alvorada, mas quando a gente está fazendo os cultos da alvorada, a gente percebe uma igreja que amadurece, uma igreja que cresce, uma igreja que Deus ouve o seu clamor, que Deus derrama bênçãos materiais e que Deus derrama as bênçãos missionárias também. Meus amados irmãos, são 6 horas, eu desejo que o Senhor nos abençoe. Eu quero ler o último texto nessa manhã com os irmãos, na Bíblia. Se você puder me acompanhar no livro de Joel, eu quero ler a Bíblia, um último texto nessa manhã, o livro de Joel, no capítulo 2, e o versículo 23. Joel 2, o verso 23. O texto diz assim, ó: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida,
fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida, fará descer. A Bíblia garante que Deus fará descer, assim como já aconteceu, a chuva temporã. Deus nos faz agora pedir a chuva serôdia. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã, nos guarde. É o que eu desejo para cada um dos irmãos. Amém. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos salve, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí eu deixo ao irmão Maicon as considerações, aos demais irmãos. E se algum irmão tiver algum comentário, de repente alguma pergunta sobre esse tema, que para mim é relevante nesse contexto do tempo do fim, a chuva serôdia, algum irmão tiver alguma observação, pode fazer alguma pergunta, algum comentário. Irmão, eu não tenho nenhum comentário ou nenhuma pergunta. A única coisa que eu tenho que endossar o que você falou. Precisamos buscar o Espírito Santo agora. Amém. Tá? Para que a gente realmente possa levar esse evangelho. Sem o Espírito Santo é impossível a gente fazer qualquer coisa, como você falou, não tem como. E uma igreja que busca o Espírito Santo, ela tem alegria, ela tem força de pregar o evangelho, sabe? Ela é dinâmica, ela não vai atrás de quem está com o cabelo pintado, unha pintada, calça curta, short. Isso para ela é relevante. Ela não está nem aí para isso, sabe por quê? Porque ela busca o Espírito Santo, a proporção que ela busca o Espírito Santo, todas essas coisas a gente vai deixando para trás. Então, o nosso trabalho agora é buscar o Espírito Santo incansavelmente. Incansavelmente, né? Essa é a necessidade aqui. Aparece aí. Agora o senhor faz a oração conosco. E aí depois Michael vai tirar a foto. Okay. Ele se escondeu aí porque eu acho que ele já vai sair. É o Edson que vai tirar a foto. É? Então cadê o Edson? Ele está aqui já. Ok, vamos fazer a oração. Faça logo a oração. Irmãos amados, eu só quero desejar a todos, irmãos, isso aqui não pode ser teoria. Isso não pode ser teoria. Nós estamos dando volta no deserto, a gente já viu na quinta passada. Isso não pode ser teoria. A igreja precisa orar, precisa clamar pelo Espírito. Nós precisamos disso com urgência. Orar intensamente. E nós estamos, infelizmente, perdendo para alguns movimentos religiosos que estão orando mais do que nós. Essa mensagem para orar é nossa. Verdade. Irmãos, eu fui recentemente fui ter uma reunião, eu ia divulgar o meu livro, o livro Buscai-me, numa igreja evangélica, e lá eu precisava ter uma reunião com um pastor de uma outra igreja evangélica, e eu cheguei lá e eles estavam orando, a gente fez a reunião toda, terminei a reunião e o grupo dele ainda estava orando, ainda estava na mesma oração ali, ajoelhado e clamando e buscando. Nós precisamos, eu fiquei até com um ciúme santo, se é que isso existe. Eu fiquei, puxa, isso aí que devia estar acontecendo conosco, com o meu povo, com o povo do advento. Então essas coisas a gente precisa caminhar, irmão. Nós precisamos ir mais à frente, um passo a mais. E começa individual, começa com você, irmão Luiz, irmã Eliane, irmão Maicon, irmã Rosa, irmã Elineusa. Nós todos, começa conosco. É um trabalho de formiguinha, faça eu, faça você, e a igreja vai sendo inflamada e vai vindo mais pessoas. E algo vai acontecer de forma sobrenatural em nós. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, eterno Pai, que estás nos céus. Nessa manhã de quinta-feira, nós te agradecemos pelo dom da vida. E nós pagamos pela presença do Espírito Santo para a igreja do Monte Castelo, para a igreja de Viana, para a igreja em São Luís, para a igreja em todo o território maranhense, para a igreja no Brasil, para a igreja no mundo. Nós oramos pela descida do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, assim como aconteceu a chuva temporã no passado. Nós queremos receber agora, Senhor, chuva serôdia para que prepare a nossa vida, o nosso povo, para a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós aproveitamos, ó Deus, para te pedir que tu nos limpe, desimpedindo,
para que o Espírito Santo possa cair sobre nós. Limpe o nosso coração de qualquer erro, de qualquer pecado. Nós confessamos a Deus que nós somos homens e mulheres que temos errado pela omissão, temos errado na pregação, temos errado em muitos pontos na nossa vida. Mas nos converta outra vez, Senhor, nos converta diariamente e derrame sobre nós o aguaceiro do Teu Espírito. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.